Perfeito? Vamos lá? Vamos. Podemos começar, presidente? Então vamos lá. Bom, presidente, primeiro a gente estava conversando agora aqui em off, né? Eu queria que você falasse justamente sobre isso, né? Que agora, finalmente, a partir deste domingo, é onde talvez inicie realmente a gestão da Coritiba Ideal, focado nesses próximos 3 anos. Tudo bem que vocês já pegaram Coritiba antes, num ano totalmente atípico, mas é agora que realmente começa o desafio de vocês. Eu diria que existem, vamos dizer assim, dois ambientes, né? O campo de futebol e a administração, que é o ambiente interno. Nós aproveitamos esses 2 meses para reestruturar completamente a parte de gestão do Coritiba, em todos os sentidos, financeira, administrativa, reformular, inclusive, as coordenações de futebol, as 3 coordenações, a diretoria executiva, toda a área de marketing. Foi um trabalho exaustivo, mas eu digo para você que nós cumprimos 100% do que estava previsto no planejamento estratégico. E, por incrível que pareça, foi um período bom esses 2 meses para que a gente pudesse arrumar a casa para dentro, né? Agora nós vamos para o campo, porque nós tivemos que trabalhar com o plantel que estava aí e nós percebemos desde o princípio, diríamos assim, a mesma letargia que existia aqui dentro do clube, dentro do campo, com os jogadores, e não digo que é culpa deles, desanimados, sem nenhuma perspectiva. Eu cheguei, inclusive, na primeira palestra que eu fiz, na apresentação, eu disse para eles que não me interessava o passado, que eles teriam 2 meses para mostrar para mim e para a diretoria a capacidade técnica, a capacidade de entrega, e que eu só ia exigir uma coisa deles, que era a mudança de postura, né? Mas nós tivemos que trabalhar com o plantel que estava aí. Nós não podíamos nem contratar e nem demitir, porque o plantel, nós acabamos perdendo jogadores ao longo do tempo. Quer dizer, o Giovanni Augusto, no meu primeiro dia de gestão, eu perdi o Giovanni Augusto, né, que era um símbolo para nós. Então, verdadeiramente, o que começa a partir de agora é o dentro de campo. E o dentro de campo, eu brinco sempre com os meus diretores que acabou a lua de mel, né? Acabou a lua de mel, a confiança da torcida, e que agora é resultado, né? Assim como num governo federal, o sucesso depende da economia, num clube de futebol que depende da performance em campo. E nós tomamos a precaução de levar tudo que falamos no planejamento estratégico para captação e avaliação de jogadores. Nós já temos aí praticamente 12 jogadores contratados. Cada um deles passou por 12 pessoas avaliando, em diferentes campos, área científica, com fisiologia, etc., a área técnica, o scout, e depois também, claro, o olhar dos que acompanham o futebol. Eu me coloco aí dentro desse grupo, né? Independentemente da análise científica, a análise, né, de desempenho por parte das pessoas que estão na diretoria. Então, quem está vindo para o Coritiba passou, olha, por uma peneira com a malha muito fechada. Quem está aqui hoje, independentemente da torcida conhecer o jogador ou não, mas nós analisamos a fundo tudo, especialmente em jogadores assim mais idosos, a parte de saúde, a gente chama de minutagem, quantas vezes ele entrou em campo dentro do campeonato, quantas vezes ficou parado por alguma contusão. Tudo isso foi analisado no detalhe. Então, a torcida, ela pode estar certa que ela vai ver um time completamente diferente do que viu nos últimos anos. A gente vê muitas vezes promessas em vão, num geral, em qualquer clube de futebol, na área política também. E a sua principal promessa nas eleições foi reestruturar o clube. Isso. O departamento de futebol hoje já está praticamente reestruturado. A gente já vê essa situação, como você disse, essas análises por todas as partes fazendo. Eu queria que você falasse da importância disso e até agora, como é que vem sendo, como é que você, né, o G6 em geral, vem analisando como está sendo o trabalho das coordenadorias, principalmente? As coordenadorias foi a grande sacada do planejamento estratégico. Como eu disse, o Coritiba ele tinha uma gestão do futebol terceirizada, onde um diretor de futebol mandava em tudo, até porque ninguém entendia de futebol na diretoria. Então, isso foi um erro crasso, porque vocês lembram que eu falava sempre na campanha que o Pastana contratou 56 jogadores, ou
a diretoria anterior contratou e só 5 deram certo. Quer dizer, uma taxa de erro de mais de 90% já mostra que ou é incompetente ou então existem outras razões para trazer tantos jogadores. Nós diminuímos para 32 jogadores. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos uma folha de perto de 4 milhões e a folha que nós vamos implementar agora, total, é de 2 milhões e 100 mil reais. Quer dizer, nós reduzimos pela metade o custo da folha com muito mais qualidade. E vocês vão poder observar isso em campo. Quer dizer, nós temos certeza absoluta que a qualidade técnica e a entrega serão muito superiores. E não é por outra razão que nós mandamos praticamente todo mundo embora, que era outro compromisso meu de campanha. Eu ainda dei 2 meses de chance para que as pessoas pudessem, para que os jogadores pudessem me mostrar pelo menos entrega, e foram muito poucos. Não cabe numa mão os que mostraram. Esses vão continuar conosco, porque mostraram que vestiram com honradez a camisa do Curitiba. Agora, o resto, nós mandamos todo mundo embora. Se nós formos fazer uma avaliação daqui a um mês, vocês vão ver que nós mandamos 25 jogadores embora do Curitiba. Então, é uma revolução, o pessoal até brinca sobre... É uma revolução na gestão, porque nós encontramos o clube destroçado, o clube com um fluxo de caixa negativo para o primeiro semestre de mais de 20 milhões de reais, contratos que continuavam sendo pagos pelo Curitiba, embora tivessem cessado há um ano antes. Não há compliance, não há governança corporativa. As pessoas não sabem absolutamente nada o que tem de material de almoxarifado, ou não sabiam. Então era um clube à deriva. O torcedor tem que saber disso, que a gestão Samir, ela não foi péssima só dentro de campo, ela foi péssima dentro de campo. O presidente, você falou aí das contratações no geral, e uma coisa que está me chamando a atenção é que, independente se a torcida está gostando de um nome ou outro, são jogadores que estavam se destacando em suas equipes, coisa que a gente não via nos últimos anos. Geralmente era pego jogadores emprestados, que estavam encostados, que tinham tido sucesso há 3, 4, 5 anos atrás. Isso é importante também, né? Independente da idade de alguns atletas que estão sendo trazidos, são jogadores que estavam bem na temporada de 2020. Vamos relembrar, só um exemplo como, vamos dizer assim, um símbolo, o Sassá. Quer dizer, o Sassá, ele tinha tido sucesso 3 anos antes. O Sassá estava fora de peso. O Sassá tinha problemas extra-campo no que diz respeito à dedicação, aos treinamentos, etc. E eles trouxeram o Sassá pagando uma fortuna. Né? Agora, eu quero fazer uma comparação de um jogador que nós trouxemos, o Léo Gamalho. O jogador tem 35 anos? Tem. Né? Mas vá analisar a minutagem dele, vá analisar os gols, os passes, vá analisar o que a gente, para nós, é muito importante, as estatísticas dele nos fundamentos, cabeceio, chute direto a gol, etc. Vá olhar as estatísticas dele no que diz respeito ao domínio de bola, à posse de bola e ao passe dele. Tudo pontuando lá em cima. E de todos os jogos ele jogou 90%. Faço a mesma análise para o Luciano Castan. De 38 jogos do CSA, o Luciano Castan jogou 36. Jogou 36 e eu tive ainda... todo mundo sabe que eu sou amigo do Mozart, liguei para o Mozart e perguntei para ele, ele disse, Renato, é o zagueiro que melhor sai com a bola no futebol brasileiro. Daí eu disse, olha, só não fique chateado, mas estou trazendo ele. O Mozart não sabia. O Mozart deu risada, você está brincando. Eu digo, não, ele vai jogar no Curitiba este ano. O Mozart deu risada, né, claro, e ficou chateado porque perdeu o Luciano Castan. Mas a torcida tem que entender que acabou o amadorismo. Curitiba hoje é profissional. Não é a decisão só do presidente, de um ou de outro. Como eu disse para você, nós temos o treinador, a comissão técnica, nós temos 3 coordenadores, nós temos o Brunoro, nós temos 6 diretores. Então, se você somar tudo isso aí, são mais de 12 pessoas que individualmente dão palpite. E se chega o caso de votação, é por maioria, é democrático. Mas a análise toda é feita em bases estatísticas. A torcida até pode ver um Valdeci, que não conhece. Eu, no primeiro momento, cheguei e disse, segura, não conheço, eu quero ver de novo, né? Daí pedi mais dados para os coordenadores, eles me trouxeram,
E eu digo, não, eu estou convencido. E foi aí que nós aprovamos a vinda do Valdeci. Então, alguns nomes desconhecidos, eu tenho certeza que a torcida vai gritar o nome no campo quando puder vir no estádio. Isso é bem importante, né? Você ter essa confiança nos números, principalmente, porque hoje o futebol é muito científico, hoje o futebol é muito de planejamento especificamente. E essa parte de planejamento, alguns dias você deu uma entrevista, falou que o Morínigo é o técnico o ano inteiro, Isso. Independente do que acontecer. Você está preparado para qualquer tipo de pressão? Porque a gente sabe que no futebol tem uma pressão de tudo que é lado, às vezes de lado que nem deveria estar fazendo pressão. Você sabe o que eu estou falando mais ou menos, né? E essa é uma situação bem complicada no futebol brasileiro, a parte de manter o treinador. O Morínigo, a análise dele foi a mesma de um jogador de futebol. Ele veio depois de uma profunda análise em que a gente tem, vamos dizer assim, fatos que mostram que, em primeiro lugar, ele é um treinador muito inteligente, ele é um treinador proativo, ele é um treinador que gosta muito dos garotos da base, de trabalhar, de lapidar os garotos da base, e tem uma virtude fundamental para nós, trabalho em equipe. Então ele entendeu desde o princípio que a opinião dele é importante. Por exemplo, numa captação e numa contratação. É importante, mas igualzinha a dos outros 12. Né? Então o que nós vamos? Nós vamos dar o plantel que ele quer, ele vai poder opinar sobre um jogador, eu opino, o Thiago opina, o Paulão daqui opina, todo mundo opina, mas vai para análise. E essa análise daí é científica. E o que resulta isso? Resulta, por exemplo, agora essas 11 contratações que nós vamos dar para ele. No que resultou? De todos aqueles que jogaram, né, de janeiro para cá, sobrou 5. Aí que são os que ele aprovou e nós aprovamos. E teve alguns que ele não aprovou e nós aprovamos, e teve alguns que nós aprovamos e ele não aprovou. Então, tudo parte do diálogo, do consenso, para que a gente possa errar menos. Essa é a filosofia. Quanto à crítica, estou me lixando. Eu não estou aqui, eu não sou vedete, eu não estou aqui como rainha da Inglaterra, eu estou aqui para implantar o profissionalismo na gestão do futebol brasileiro. E tanto eu como meus pares, nós queremos mudar a forma de gerir o futebol brasileiro. É isso que eu quero deixar. Vai ser fácil? Vão começar a aplaudir agora e não vão parar de aplaudir até o fim do ano? Claro que não sou ingênuo. Né? Quer dizer, tenho história na minha vida, inclusive no futebol, hoje já me xingam. Né? Então, é claro que eu estou preparado para isso, mas não pense que com xingamento vão fazer que eu mude o treinador se, por exemplo, nós tivermos uma performance ruim em 3, 4 rodadas. Não vai acontecer. Nós não vamos cometer os erros que todos os times no Brasil cometem. A história mostra lá fora e no Brasil que os técnicos longevos são aqueles que dão certo. O Morínigo, independentemente de qualquer coisa, é uma pessoa espetacular, um profissional íntegro, tanto ele como o Roberto, né, que é o auxiliar dele, o próprio preparador físico. Então eles vão comigo, sim, vão comigo muito longe. Presidente, você já falou aí 11, 12 contratações, me chamou a atenção, né? Não posso deixar de te perguntar, né? Porque até agora, confirmadas são 6, a gente já tinha noticiado mais 2, tem o Robinho e o William Farias. Isso. E as outras 2? As outras 2 nós estamos, ainda não fechamos, diríamos assim, a contratação, mas está muito adiantado. E nós estamos trazendo especificamente jogadores para suprir lacunas que nós temos. Né? Então, por exemplo, o caso do Robson. Né? Eu queria o Robson esse ano, a diretoria queria, mas veio uma proposta que nós julgamos que não poderíamos cobrir, não até diríamos assim, pela qualidade do Robson, né? Porque a gente acha que o Robson tem uma característica muito boa para a segunda divisão. É lutador, a gente se orgulha do trabalho que ele fez aqui, dos gols que ele fez, mas a proposta dele foi praticamente o dobro do que nós pagaríamos. Nós podíamos chegar um pouco mais, mas não pagar o dobro. E nós não fazemos loucura no que diz respeito ao orçamento que a gente implantou. O orçamento é definido, pode ser quem for, vai ter que cumprir o orçamento. E esses jogadores que vieram aceitaram as nossas condições. Todos esses 10 aí que você falou. Falando nisso, né, queria que você falasse um pouco sobre o Robinho e o William, que são jogadores com identificação com o clube, né? O William principalmente, por ter saído das categorias de base. Robinho por ter jogado em momentos bons no Coritiba. Eu creio que para eles abaixarem o salário ao ponto de voltarem para o Coritiba,
significa a vontade realmente de vestir a camisa e ajudar o Curitiba a prosperar novamente. Sim, e a gente tem que analisar também o contexto, né? O futebol brasileiro, de uma maneira geral, vamos tirar aí Flamengo, Palmeiras, né? Principalmente esses dois, e o Atlético Mineiro, talvez, baixou muito, porque nós tivemos aí uma queda de arrecadação de transmissão, nós tivemos uma queda de bilheteria, nós tivemos queda de sócios, muita gente, como não tem, aqueles que não têm televisão não querem fazer propaganda na camisa, então reduziu muito. E os próprios jogadores, o Wilson foi um exemplo aqui, o Wilson reduziu o salário para ficar no Curitiba. E o caso do Robinho e do William Farias é a mesma coisa. São jogadores extremamente identificados com a torcida, são jogadores que não se acomodam. Nós, inclusive, acompanhamos os últimos jogos deles. No caso do Robinho, ele estava na reserva no Grêmio, mas nós fomos a fundo na análise científica. E no caso do William Farias, em alta performance, né, jogando lá fora. Então, nós temos certeza absoluta que, além deles estarem performando bem, existe uma coisa que é a paixão pelo clube, né? Então, eles vieram reduzindo o salário e nós temos certeza que tanto um como o outro vão fazer um campeonato espetacular aqui. Desse atual plantel, presidente, quem é que a gente pode contar que vai permanecer? Os jogadores que já estão, claro, no grupo ali do treino no Paranaense, né? O grupo da base, né? Quer dizer, com certeza absoluta, nosso discurso sempre foi apostar na base. Nós vamos ter um pequeno problema agora, eu não vou conseguir colocar a base toda para jogar neste início, porque em função do calendário, porque a Copa do Brasil é muito importante para nós temos que dar ritmo de jogo para um time novo que vai ser montado, né? Se nós tivéssemos substituindo 2, 3 peças, não haveria problema de jogarmos só com o Sub-23 o Campeonato Paranaense. Mas a realidade não é essa, nós estamos montando um time. Em função de tantos que foram embora e de muitos que estão chegando, nós temos que dar padrão de jogo, eles têm que entender qual é o esquema tático do treinador e, por isso, a gente vai cumprir parcialmente o que nós prometemos com relação aos garotos da base no Campeonato Paranaense. Então, nós vamos entrar com um time misto e, ao longo do ano, nós vamos colocando essa gente que eu julgo fundamental para o futuro do clube, os garotos, para jogar. Mas dos que estavam aí, o Wilson, né, o Rafinha, o Matheus Oliveira? O Matheus Oliveira, que eu acho que o Matheus Oliveira, principalmente nesses últimos jogos, ele jogando na posição dele, ele agradou muito ao treinador e à nossa diretoria, né? Eu vejo muito talento, eu vejo inteligência nele, eu vejo um chute forte, um passe longo. Então, ele também, né? Tanto é que nós já deixamos ele aqui, ele nem viajou, ele ficou treinando com o grupo que já está sendo montado. Quem mais, assim, o Nathan Ribeiro, né? Que também vai passar por um processo. Quando ele se contundiu e ele voltou, o clube precisava dele para jogar e ele não voltou 100% em condições físicas. Então, nós estamos fazendo um trabalho específico para ele. Quem mais assim que poderia te dizer? Matheus Salles. Matheus Salles, né, que tem um contrato de 3 anos. Vai ser utilizado mesmo? Ele vai ser utilizado. Nós vamos esperar o retorno dele, né, da fisioterapia, ele começar a se incorporar ao grupo e verificar, mas a ideia é a gente ter pelo menos este ano aí com ele dentro do grupo. E os demais são os que estão chegando aí, né, independentemente da garotada. A garotada toda fica e vai ser prestigiada. Você até falou de jogadores que diminuíram o salário, né, como o Wilson. E tem 2 casos que eu sei que são salários altos no clube e que tem contrato, né, o Galdesani e o Neilton. Sim. Esses jogadores devem ser aproveitados, devem entrar em um acordo, emprestados? Qual que é o que vocês vão fazer com eles? Isso nós estamos aguardando o posicionamento do Gustavo Morínigo para que a gente possa tomar uma decisão. São 2 casos diferentes dos demais, né? Quer dizer, parecidos com o Matheus Salles, né? Que tem contratos mais longos conosco. E dependendo da opinião do treinador, nós vamos tomar uma decisão se ele se incorpora ao plantel ou se nós negociamos ou emprestamos para outro clube. Tá certo. Presidente, gostaria de fazer mais algumas perguntas só para a gente finalizar.
Bom, é uma situação complicada a questão da pandemia, e você disse numa folha salarial de 2 milhões e 100, né, que seria uma folha salarial considerada alta para a Série B, mas talvez para o padrão que essa Série B pode ter, né, com 5 campeões brasileiros, talvez seja uma folha salarial tranquila. Só que a receita cai bastante, numa queda. Como é que está essa situação da parte financeira? Nós estamos desde o primeiro dia em busca de novas fontes de receita, né? Estamos trabalhando muito junto aos sócios, estamos conversando muito com fundos de investimento, estamos conversando muito com outras empresas que queiram aproveitar esse espaço belíssimo que é o Couto Pereira. A nossa intenção é, ainda no primeiro semestre, levar toda a garotada da base que tem os alojamentos aqui no Couto Pereira lá para o CT, a parte administrativa também, e nós teremos muita área comercial disponível aqui, num espaço nobre da cidade de Curitiba. Então essa é outra alternativa, nós estamos trabalhando muito com o patrocínio nas camisas, algumas propostas adiantadas, mas nós estamos aí, não completou 2 meses ainda da nossa posse. Essas conversas, elas levam algum tempo, porque são projetos aí entre 2 e 3 anos, né, por exemplo, de patrocínio, e nós queremos buscar a melhor receita possível, claro, de uma empresa que seja admirada e que queira juntar sua marca ao Curitiba. Então nós estamos fazendo isso e o que você disse, eu ouso dizer que a Série B esse ano será tão interessante quanto a Série A. Eu não posso montar um time de R$1 milhão para disputar uma série contra Cruzeiro, contra Vasco, contra Botafogo. A gente está contando só os campeões, mas e se não contar os campeões, você pegar um Guarani, uma Ponte Preta, um Goiás, né? Quer dizer, são equipes muito fortes. Eu ouso dizer que tem 10 equipes em igualdade de condições para disputar o acesso esse ano. Então, por isso que nós estamos sendo criteriosos na contratação. Pode dar errado? Pode, mas vai ser difícil. E, acima de tudo, respeitando o orçamento que foi definido, que é esses 2 milhões e 100. Presidente, uma situação importante. Camisa. Vai permanecer a 1909? Vai ser trocado? Vai ter um fornecedor de material esportivo? Como está essa negociação? A gente está caminhando, vamos dizer assim, para uma opção híbrida, né? Quer dizer, ter uma grande marca internacional fornecendo os uniformes oficiais, né, para todo o clube e também na loja, né, e compatibilizando com o uso da 1909, muito embora no caso da 1909 a gente já tenha reuniões agendadas, aliás, já estamos fazendo, no sentido de reestudar preço e principalmente a qualidade do material. E uma marca internacional, ela não vai me dar o vestuário completo, ela define um padrão e o resto você vai ter que fazer fora. Ora, se nós já temos aí o contrato com a 1909, vamos fazer, mas até ouvindo as torcidas, que todas unanimemente me contaram que o valor era muito alto e a qualidade caiu muito em relação às marcas internacionais. Então a ideia é um projeto híbrido. Para a gente fechar, queria que você falasse sobre o Miranda. Como está a situação do Miranda? Pois estamos lutando tudo que podemos. O Miranda, eu acho que também está lutando tudo que ele pode para ficar conosco, né? Vocês vão de entender que, especialmente um jogador como ele, o assédio que ele está sofrendo, né? Mas o Miranda tem falado direto conosco, o advogado dele tem falado direto conosco. O Miranda volta e meia vem no estádio trazendo o filhinho aí. Então a gente acha que este lado, vamos dizer assim, da paixão pelo clube vai influenciar muito. E eu acho também que a segunda carreira dele, que nós estamos estruturando, vai deixá-lo muito sensibilizado. Mas é uma conversa longa, até porque ele está conversando com... Na verdade, muita gente procurou ele, né? E como nós. Mas eu tenho muita esperança de que ele venha a ser o símbolo desse novo Curitiba. Tá certo. Presidente, eu só vou fazer mais uma pergunta para você para fechar. Vou gravar em outro áudio até. Tá. Que a nossa produtora lá da rádio, ela está fazendo uma matéria sobre os times do Paranaense mesmo, né? Tá. Expectativas e tal, coisa assim. Queria que você falasse então um pouco sobre isso. Como é que está sendo a expectativa? Esse não precisa nem gravar, não. Obrigado.